tinha mais assunto de literatura. O assunto era quem sofreu mais. Aí ficava discutindo, entendi que sofreu mais que eu e tal, mas o que é? Concurso de terapia? Se você falasse assim, você era insensível. É insensível. Você era... Não tem empatia. Eu quero saber se o filme mesmo é bom. Empatia pela história do outro. Tem que ter empatia. Então, tá bom, eu fazia terapia, esse negócio, gente. Entendi e tal, sou contra. Mas pelo menos chama do nome que é, porque ficar chamando de arte não é, mano. Não é arte, é outro rumo, outro negócio. Eu queria voltar aqui num negócio que foi super importante, acho que foi em 25 que você lançou. Que foi o filme do Silvio, que aquele filme, como é que foi aquele lançamento? Porque eu lembro que além de você, porque você fez um recorte tão maravilhoso, que além do sucesso, que foi, a gente sabe que foi o maior sucesso da história do cinema brasileiro, passou em vários, no mundo todo, ganhou todos os prêmios, mas além do sucesso, foi uma percepção, como a gente sabe aqui, né, a pessoa de 25 tem gente que acha que não sabe, mas o filme aborda também o Silvio Santos, que é um grande comunicador, um grande palhaço, um grande entretenimento, mas ele entrando em política. Então essa abordagem foi o que acabou despertando na classe artística a percepção de que a política brasileira precisava de artistas. Sim. Que a gente tinha esquecido. A política tinha ficado muito burocrata, tecnocrata. E faltava gente criativa, louca, a gente criava inovações. E o Silvio realmente, o teu filme mostrou muito bem como ele, se tivesse sido presidente em 89, e tinha mudado o Brasil. Como é que foi? Me conta mais sobre esse filme. Pois é, assim, na verdade, assim, esse recorte foi uma encomenda, porque o que acontecia? A gente não tinha orçamento. Como sempre, né? Então, o filme é um filme de baixo orçamento. Né? E aí, assim, diferente do que eu tinha feito em Mussum, que eu contei a vida inteira do Mussum, da infância, também foi da juventude e da fase adulta, né? Eu não tinha dinheiro para fazer a vida inteira, então eu peguei um recorte de 15 dias da vida do Silvio, né? Ou seja, uma época só, tudo se passa em 89, né? Que foram os 15 dias da campanha eleitoral do Silvio, que foi uma loucura. Né, a forma como ela foi administrada, eu detalhei aquilo ali, como é que foi feito, entendeu? Assim, então era uma campanha que o nome dele nem estava na cédula, não tinha nem como estar na cédula e tudo mais, e como é que ele levou aquela campanha de boa, e levando de boa, levando a leveza dele, ele conquistou o público e ele tinha todas as chances, ele venceria aquela eleição. Venceria. E teria mudado o Brasil. Sim, entendeu? Assim, porque ele conseguia ser o que a gente sabe que hoje é interessante. Ele era conservador popular, conservador que gosta de trans. É um conservador completamente assim. Que se fala conservador, não é. Ele era só que ao mesmo tempo transcendente. O filme mostra, né, como a máquina estatal brasileira já era poderosa e dura o suficiente para evitar, né, que ele entrasse. Então, assim, tinha gente na época que falava coisas do tipo assim, não, o TSE salvou a democracia na época do Silvio. Não, desculpa. Eu tinha muito preconceito com líderes populistas, né? Líder populista aí, o povo gosta. No caso ele era mais popular do que populista, ele não estava prometendo nada. Né? Ele falava assim, o populista é aquele cara que abraça até o cachorrinho e beija. Ele não fez isso, ele não fez nem campanha de corpo a corpo. Né? Ele mal saiu. Então, assim, ele trouxe uma proposta assim, eu vou ouvir o povo, eu vou fazer isso, sabe? Era uma proposta interessante de campanha política dele, e eu foquei exatamente nisso, né? E aí eu foquei assim nos bastidores que são assim, tem fatos e tem ficção, claro, porque a gente tem que trabalhar o roteiro de fato ficção, que é quase uma comédia romântica dos bastidores, né? Eu fiz uma coisa super leve, até para não ficar tão pesado o assunto da política, né? É um filme bem leve. Mas mostrando esse caráter e como a preocupação dele com a família pesou mais, né? Pesou muito, né? Porque o que acontece, né? Vamos lembrar que naquela eleição, né, o segundo turno foi uma baixaria completa, né? O Collor levou uma ex-mulher do Lula falando que o Lula queria mandar ela abortar uma filha, né? A filha que ele teve. Não seria uma baixaria, né? Aquilo foi uma baixaria. Né? Aquilo ali, assim, por mais restrições que eu tenha ao Lula, eu lembro que quando eu vi aquilo no ar, na época, eu era jovem, né? Eu falei, cara, mas isso não se faz, né? Isso não se faz, né? Isso é jogar até abaixo da cintura. E olha que assim, eu sou antipetista desde os 15 anos, entendeu? Assim, e aí o Collor me fez ficar a favor do cara ali. Falei, pô, não, né? Tá errado isso, né? E eu fico imaginando se no segundo turno, se o Silvio passasse, o que fariam contra ele, entendeu? Então, assim, de certa forma,
O Brasil perdeu a chance de ter um presidente melhor, mas a gente conseguiu manter um comunicador por mais 40 anos ali, sendo amado pelo público e não execrado, como a máquina iria fazer que fosse. Mas aqui em 2030 nós estamos aqui com uma rede de comunicadores candidatos pelo PUTO. Né? É o partido tópico, que é o PUTO. Você está puto, vote no PUTO. E no PUTO temos vários comunicadores, como o Silvio, que estudam muito. Seu filme é base, assim, não só o filme, como a vida do Silvio. A gente estuda bastante o Silvio para mostrar como que é possível essa comunicação e como é possível, não só a comunicação, né? Como que o contato real com o povo muda um político. Sim. Porque o que aconteceu em 25, que não tinha mais... Os políticos não tinham mais contato real. Eles só manipulavam, compravam votos, é muita compra de voto. Sim. Tá tendo ainda, né? Ainda tem. Sim. E agora nós realmente estamos lutando por esse negócio. Assim, e agora tá enfrentando esse negócio do sistema, que o sistema sempre quer derrubar. Em 2025 você tinha um governo eleito que não tinha eleitor. Você lembra que teve uma vez, no maio, 1º de maio, não tinha manifestação. Não tinha manifestação. Não conseguia, o líder populista. Tava muito caro, eu chamo de CPM, né? Como é que é? É o custo por militante. Que antes era uma mortadela, e 25 estava caríssimo. Os militantes de esquerda queriam cada vez mais dinheiro. Assim, em 2025 ainda, assim, o STF ainda estava muito do Verdade, estava completamente aparelhado. E o STF era o governo. Não precisava ter povo. Era um governo que não precisava ter povo. O Silvio recuperou, aquele estudo do Silvio recuperou essa capacidade dos comunicadores realmente comunicarem com o povo. E teve também aquele momento que a gente, na Deus é Humor, estrelizou o Silvio, que a gente faz rituais de canonização, de trabalhar ele como uma inspiração, que realmente quando você... A palavra é reza, né? Quando você reza para uma pessoa, você conecta um pouco com a energia dela. E o Sendo Sereno foi um espetáculo tão bonito, esse negócio da esterilização do Silvio, mostrar que o Silvio transcendeu, sua participação foi tão legal, muito gratidão pela sua homenagem ao Silvio. Eu fico feliz. É isso aí, vamos lá, mais novidades aqui em 2030. Silvio Santos bombando, ainda inspira muitas pessoas, até hoje o Silvio Santos inspira. E falando a Deus e Amor...